Olá pessoal, bem-vindo ao Boas Opções. O assinante perguntou e eu não consegui responder no café da manhã, acabou sobrando a pergunta lá, não deu tempo de eu responder, não dá tempo de responder todo mundo. E essa pergunta ficou, mas eu achei boa, então eu volto para responder. A pergunta foi: quais são os atrativos do mercado de renda variável nessa crise que nós estamos vivendo, ao invés de operar renda fixa? Há uma fuga de capitais das ações para renda fixa em virtude das altas taxas? A pergunta é boa. A pergunta é muito boa. E nós vamos respondê-la. A resposta é sim. Há uma fuga grande do mercado de renda variável para o mercado de renda fixa. Por quê? Porque é óbvio que as pessoas preferem correr menos riscos se eles tiverem a oportunidade de ganhar mais ou menos a mesma coisa. Então, se eu te ofereço uma possibilidade de ganhar 10%, correndo um risco grande ou razoável, e um outro que eu te ofereço de ganhar 10%, mas você corre risco nenhum, ou quase nenhum. Todas as pessoas mais ou menos racionais vão preferir aquele que não tem risco, ou que tem o menor risco. E é exatamente assim que funciona. Supondo que vocês tenham essa situação aqui. Imagina que a gente tenha uma proporção de ações dessa forma aqui. Eu tenho 116 da Vale, 105 de Petro, 288 de YouTube e tal. Essa é uma carteira de ações que foi montada. O valor em reais não é importante. O importante é perceber que tem aqui algumas ações, mas não tem outras. Tá? Poderia ter todas, mas não tem. Tem só essas algumas aqui. Ó. E além disso, eu avalio qual é o meu risco com essa carteira aqui, que me deu, de acordo com o rendimento do ano passado, 12%. Então, de acordo com o que essas ações me renderam ano passado, óbvio que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, todo mundo sabe disso, mas a gente tem que se basear em alguma coisa, tá? Então, qual a base que eu vou fazer? O que foi no último ano, para a gente tentar projetar para o próximo um ano. Tá? Essa carteira aqui, dessa forma como está, ela me ofereceu 12% de ganho com 15% de risco. 15% de risco. Tá? Ora, se eu botar isso aqui numa linha, aqui nesse cantinho nós temos o retorno. E aqui bem encostadinho aqui com risco zero, o risco está aqui embaixo, tá? Então com risco zero eu tenho a taxa livre de riscos, ou seja, se eu for lá aplicar num CDB, num tesouro direto, CDB ainda tem algum risco, mas num tesouro direto, uma coisa assim, o meu risco é basicamente zero, é aquilo que o mercado chama de taxa livre de riscos. Por definição, é o risco zero, ainda que haja algum risco, mas o risco é zero por definição. Se eu botar todo o meu capital aqui, eu ganho 11,75 até essa semana. A partir desta semana, a taxa de juros já aumentou, então isso aqui também aumenta. Mas, como eu fiz esse estudo na semana passada, então isso aqui se baseia na taxa de juros anterior. Ora, se o cara for mesclando, vamos dizer assim, entre 100% em renda fixa e zero em renda fixa, ele poderá obter esses retornos aqui, entre esse ponto e esse pontinho laranjinha que está aqui no meio. Tá? Que está bem aqui no meio, portfólio M, que é aquele que eu acabei de mostrar. Ora, então o cara poderá ter entre 11,75, que é a taxa livre de riscos até a semana passada, e o que o portfólio deu, 12%. Porém, observe que esta coluna é o risco que ele corre. Na primeira opção, ele está correndo zero de risco. Risco zero. Na totalmente só com portfólio, ou seja, ele não tem renda fixa, ele tem só aquelas ações, ele está correndo um risco de 15%, que é o desvio padrão daquele portfólio. Ou seja, ele aumentou aqui em 0,25 o seu rendimento. Para quê? Para aumentar o risco dele em... Não vamos nem botar que é infinito, porque de 0 para 15 é infinito. Mas vamos dizer que ele tivesse aqui um risco de 1%. Ele aumentou o risco dele em 15 vezes. Não compensa. As pessoas vão fazer essa conta e fazem, tá? E fazem. Tá? Isso aqui faz parte do meu livro Manual de Controle de Risco. A gente discute tudo isso aqui. Isso aqui faz parte de uma otimização de carteira de Markowitz, de essa linha aqui, ACML. Tem aqui coisas do KPM. Tudo isso são coisas que a maior parte das pessoas não conhecem, mas que são muito importantes para você controlar o seu risco e saber o que você vai fazer com a sua carteira. Isso aqui é parte do estudo que a gente fez no livro e que eu explico em vídeos, em planilhas e no livro, claro. Né?
Então, observe que não vale a pena ele sair de 11,75 para 12 às custas de no mínimo 15 vezes mais risco. Então ele vai ficar na renda fixa, ele vai botar tudo em renda fixa. É sagaz fazer isso. Por quê? Porque as ações não renderam o suficiente. Ah, mas as ações poderão render muito mais. Poderão, mas não renderam. Tá? Então, essa linha aqui, que está quase horizontal, mostra que não compensa ele fazer aplicações nas ações, de acordo com esse portfólio aqui, para enfrentar essa quantidade de risco. Valeria a pena em outras situações, mas para esse cara aqui não vale, nessa situação. Então, mais vale ele se desfazer de todas as ações, joga tudo no tesouro direto, fica quieto no canto dele e ganha dinheiro, né, facilmente. Esse é o caminho. Então, é perceber isso. E, efetivamente, muita gente grande está fazendo isso. Tirou o dinheiro do mercado fracionário, jogou tudo para ações. Eu fiz isso. E eu não sou grande. Mas tirei do mercado de ações, deixou aqui uma remelazinha para eu poder operar algumas coisas, mas eu desfiz todo o meu portfólio e joguei tudo em renda fixa de uma forma especial. Fiz aqui um trade mais complexo, mas enfim, para vocês é fácil de entender que é em renda fixa. Tá? Então é assim, muita gente vai fazer isso mesmo. Tá? Espero que isso explique a resposta do nosso amigo assinante que perguntou e nós respondemos. Ok? Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima. Fiquem atentos, porque vai haver mais respostas para assinantes, tá bom? Um abração. Tchau, tchau.